Fala, Renatão. Tudo bem, meu amigo? Como é que foi o final da Fala, tarde? Bené. Boa tarde. Para quem estiver vendo esse vídeo à noite, boa noite. Quem estiver vendo de manhã, bom dia. Então, tudo ótimo aí. Final de semana, tudo tranquilo, né? Tudo tranquilo. Certo. Menos, obviamente, para a política e a conjuntura da política do Brasil. A situação Aqui pegou ninguém morre fogo. de tédio. Ninguém morre de tédio. Depois, então, que foi criado o Conexão Leopoldina, a coisa ficou muito mais Pô, gente. saborosa. Informação sempre em segundo lugar, muito humor e pitacos de história. De história é a única coisa que a gente entende, Humor? né? Humor? Ah, Pô, a gente tá mais pra terror. tá certo. Tá certo. Bom. Eu ia falar as migalhas, eu confundo, não, mas não é migalhas, é as Cara, ruínas. isso é ruim. Então, as ruínas de hoje bom, é o caso aí que está bombando na imprensa, ninguém mais aguenta falar sobre isso, que tem a ver, obviamente, com o fatídico dia de 8 de janeiro, que deu aquela tentativa de, entre aspas, levante, subordinação, Um punch. insurreição, Um punch. em confidência, segundo o governo do estado de Minas. Eu diria que foi a revolta das Toninhas, né? Igual lá o episódio Revolta das Toninhas. da Primeira Guerra Mundial, onde a Armada Brasileira, na época, né, era assim que se dava o nome da Na, Marinha. na, na psicanálise daquela expressão, o retorno do recalcado foi o levante dos ressentidos. É basicamente isso. Torpedeou por engano aí um monte de Toninhas, que é uma espécie de golfinhos, né? Achando que era um submarino alemão. É de um caso extremamente curioso. Mas aqui, vamos aqui, ó, notícia da CNN fresquinha, eu li hoje pela manhã, mas aqui Notícia. notícia, Notícia. já é aqui uma segunda parte, a continuação. Diz o seguinte: GSI libera novas imagens para além das divulgadas pela CNN em primeira mão. Está se referindo aqui, deixa eu resumir bem rapidamente, Renato, serei muito breve. Claro. Enfim, né? Na semana passada, eu já não vou me recordar aqui qual foi o dia, mas uma fonte misteriosa entregou horas de vídeo, cento e tantas poucas horas de vídeos em mãos de um jornalista da CNN, que, segundo ele, fez essa análise ao longo da madrugada. É uma análise rápida, né? Cento e poucas horas de vídeo, ele analisou tudo muito rápido ali de madrugada. Muito interessante, sinceramente. Ó. Convidar esse rapaz para minha banca para minha banca aqui, talvez se ele sabe dar como é que se faz esse trabalho aí de pesquisa. E aí, a partir das imagens que a gente viu, apareceu lá o ministro, né? Bom, enfim, à época, ministro do GSI, Gonçalves Dias, que não é o poeta, mas em É. razão, pois é, pelas circunstâncias das imagens que foram exibidas da CNN, e segundo o próprio veículo de comunicação, ele estaria ali em tese envolvido e teria ali consentido com os atos e com os manifestantes, entre outras questões. Diante disso, o ministro Gonçalves diz que não é o poeta, precisou cantar a canção de exílio, Renato. Que piada, hein? Pediu o cargo e teve que sair. Pediu os paninhos de bunda e foi embora. Bom, repercutiu ao longo do dia e, né, quando chegou aí na final de semana, foi então que o GSI liberou esse vídeo, que tornou público toda na íntegra, né, toda essa longa e longuíssima metragem Hum. sobre o fatídico 8 de janeiro. E lá pelas tantas, e portanto, ontem, né, bem interessante, o Fantástico fez uma longa e grande exposição sobre isso, né? A gente está gravando aqui na segunda-feira, dia 24. Então, o Fantástico aí fez uma longa exposição sobre o BBB. Não, mentira. Sobre justamente as imagens desse aí e colocando ali em Tá ordem. melhor que o BBB. Tá melhor do que BBB, tá Tá mais melhor que o BBB. interessante, tá mais interessante. Colocando exatamente essa sequência de fatos, tudo o que aconteceu, e ao mesmo tempo colocando mais ou menos ali em evidência tanto a resposta, os movimentos do Gonçalves Dias, o poeta, e também do atual ministro, o ministro interino do então GSI. Meu Deus, já não aguento, não consigo nem mais soletrar essa palavra. É isso aí, Renatão, essa sigla, é isso aí. Quer fazer alguma consideração sobre isso?
Bom, primeiro porque eu lembro que nós comentamos aqui, diga-se de passagem, né, que a forma como essas imagens foram veiculadas pela CNN eram muito suspeitas, né? Negócio de borrar rosto, uns movimentos estranhos ali nas imagens e tal. Com as imagens divulgadas em sua íntegra, viemos a descobrir o quê? Que primeiro as imagens elas foram editadas não no sentido de você encurtar, mas até a ordem cronológica dos fatos ali foi mexida. Aquela questão de você borrar os militares para não mostrar o rosto deles e tal, na verdade era a CNN escondendo a fonte. E quem era a fonte? Um militar que teve papel de destaque na segurança do ex-presidente da República. Ontem, na matéria do Fantástico, mostrou-se o quê? Que dos 9 militares que compõem o GSI e estavam ali presentes naquele momento, 7 são do governo Bolsonaro. Ou seja, os militares que estavam atuando ali para gerenciar a crise são de outras instâncias. E os dois que eventualmente não são, eles não teriam o papel de destaque, papel de relevância que tinham os outros 7. A questão do Gonçalves Dias ali, que não é o poeta, o militar, ainda é alvo de muita discussão. Né? Ele falou que deu água ali para os caras, para gerenciar a crise e tudo mais. Só que no meio dessa questão toda aí das complicações do GSI, me salta à vista, e já falamos aqui também em outras oportunidades, do próprio papel da imprensa no tratamento que vem dispensado não só ao atual governo, como a essa questão. Não estou aqui fazendo uma apologia de Lula ou PT ou coisa do tipo, mas a gente comentou aqui que teríamos que reaprender a lidar com as notícias sem a virulência do bolsonarismo. Só que a nossa imprensa, ou os grandes veículos de comunicação, não vamos exagerar, generalizar, eles têm uma virulência própria. Vide aí o caso da gravata, recentemente, que distou totalmente da cobertura que o próprio presidente vem recebendo dos demais veículos de comunicação na Europa. E eu acho que, por exemplo, a própria CNN chegar, dizer, nós estamos liberando novas imagens diante daquilo que nós divulgamos em primeira mão, nem sequer um meia-culpa foi feito. Ou seja, existe uma questão que precisa ser explicada, já se joga de lado aquele espantalho de que o governo tem participação na própria crise. Não, não é. Mas o que a CNN fez foi gerar todo um factoide, toda uma situação que desvia o foco da ação principal, que é quem são os responsáveis, quem são aquelas pessoas que estavam no dia 8 para uma possível atribuição do governo como dando um alto golpe, né? Uma operação bandeira como aquelas das teorias da conspiração que os Estados Unidos seriam muito, muito praticantes. Então, tem a questão do 8 de janeiro, o dia que não terminou, mas também tem essa questão aí de como que a imprensa vem tratando esse fato. Pois é. Particularmente para mim, o que está ganhando destaque nesse momento, além da crise do GSI, que parece mais uma coisa protocolada do que necessariamente efetiva, é o papel que a imprensa está assumindo nisso. Né? Até a ordem cronológica do vídeo foi alterada, sabe? Isso é perigoso. Isso dá margem para a gente entender qual é o movimento que essa imprensa está fazendo nesse momento. Particularmente o Gonçalves Dias, que não é o poeta, já caiu, já foi, né? Foi de comes e bebes. O Capelli, acho que logo vai de interino para efetivo e vai se esclarecer. Por que esses militares estavam ali? Por que eles ainda tinham esse destaque dentro da ação do GSI? Sim, e é aquilo, né? Se de fato esse vídeo foi vazado ao longo da semana próxima, a própria CPMI, que vai apurar exatamente enfim, o Isso, desenvolvimento do dia 8, isso. eu acho que acabou sendo um tiro pela culatra, porque a população, de uma maneira geral, já estava até esquecendo, alguns amigos e conhecidos colegas próximos que não vivem esse, né? Não se intera, enfim, né? Não se intera tanto desse aspecto, já tinha até esquecido do dia 8. Lembrava, mas não lembrava com riqueza de detalhes. Por conta de todo esse episódio, por conta ontem da informação da reportagem do Fantástico, acabou indo à tona de novo e trazendo um grande volume de participação de atores, pessoas que se colocaram prontamente ali a estar nesse ato em si, que comprova de maneira cabal a participação, a finalidade, qual era o intuito, enfim, tudo aquilo que a gente assistiu ao vivo, né, no dia 8 Sim. acabou trazendo à tona. Agora,
Preocupa um pouco também é o seguinte, Renata, a maneira como é que vai enfrentar essa questão, sobretudo esse grupo. Aí deixando um pouco de lado as nossas divergências, minha e sua, né, ideológicas e políticas, é pensar que como se realmente faz esse enfrentamento com esses grupos de extrema-direita. Ao que me parece, tem que ter muita cautela, até mesmo na hora de defender essas ações mais institucionalizadas, né, Renato? Porque, historicamente, nós que nos colocamos à esquerda, a gente sempre sabe que lá pelas tantas, e todos esses instrumentos de punição vai acabar voltando em algumas circunstâncias para os Sim, movimentos sociais ligados à esquerda. Eu não sim, me lembro nesse país a esquerda ser punida por alguma coisa, realmente eu não, a direita, perdão, ser punida como a esquerda foi, os movimentos que se colocaram à esquerda. Era só isso que eu queria comentar. Aí, só reforçando aqui, se você quiser comentar alguma coisa, pode falar à vontade, tá, Renata? Aí, só aqui a notícia do Jornal Globo, né? Isso já do dia de hoje, já após o vídeo também do Fantástico, a apuração maior da imagem. E aí, mais o curioso que eu queria trazer é o seguinte, ó, enquanto isso aqui no Twitter. ah, eu ia falar Esse, disso. pois Cara, é. eu ia falar Então, disso. pode comentar quer apurar mais ou menos o que aconteceu? Pode falar aí, fica à vontade. Ah, um jornalista indicou que um dos caras que entrou lá no terceiro andar, que era o andar da presidência, estaria com uma bandeira da MST, quando na verdade o cara Exatamente. estava com uma bandeira de Estado, né? Então, não Exatamente. era a bandeira da MST, era uma bandeira de um Estado da federação. Pois E o é. cara não apagou a notícia. A Ah, não notícia, vai. Que até a seria, hora que eu vi, ainda estava no Twitter. que é da Aí já Jovem estão Clã, falando. inclusive, né, o rapaz? Oi? Da Jovem Clã, né, o jornalista. Se eu não me Sim, engano. sim, da Jovem Clã. Da É. Jovem Clã. De uma regional da Jovem Clã. Ah, sim. Então, a notícia continua lá porque ele mudou o escopo da notícia. Agora a questão não é, não, a bandeira não era do MTST, mas era de um infiltrado que quer difamar lá o Estado e tudo mais. Porra, aí, Agora vai começar percebe é, como os factoides vão mudando de dinâmica, como eles são mutáveis? Não, se não é sim, do MTST, é de alguém que quer difamar o Estado. Ah, se não é de alguém que quer difamar o Estado, é de alguém que não faz parte do movimento, sabe? é isso. Cria-se uma cadeia de exclusão, igual o guarda do campo de concentração que dizia, não, só estou cumprindo ordens. A gente Sim, sim, sim. incorporou a, a, a dinâmica do guarda do campo de concentração, a dinâmica do médico nazista. Não, eu só estou cumprindo ordens. É o que vigora no cenário político, no É, que diz respeito à vinculação de notícia. é isso, meu amigo. Algo mais sobre esses episódios? Não, só muita ruína já. Vamos, Muita ruim. Então, vamos beleza. nessa e até a próxima, pessoal. Um Vamos lá. Até abraço. a Um abraço. próxima. Se cuidem.